todos e todas que agora passam a nos acompanhar neste podcast especial do Sindasp, nosso sindicato. Eu queria dar as boas-vindas, pedir para que tu comente, compartilhe e já interaja aqui conosco durante a nossa transmissão. Estou acompanhado aqui do nosso coordenador do Sindasp, o Daniel. De pronto, eu queria te dar as boas-vindas, Daniel. Bem-vindo. Olá, Alan, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, como eu sempre falo, né? Que o nosso programa fica gravado, fica aí para as redes sociais, para todo mundo. É um prazer novamente a gente estar tendo a oportunidade de conversar aí com a nossa base representada, com as nossas trabalhadoras, os nossos trabalhadores, e nesse Sindasp em forma especial, né, que a gente está contando com a presença ilustre aí da Kelly Machado, que veio falar um pouquinho nessa semana sobre a saúde mental. Muito boa noite. É isso aí, o Daniel meio dá spoiler quando a gente fica ali com a ficha técnica, né? Mas eu queria apresentar a Kelly Machado, ela que é terapeuta integrativa, com foco em reprogramação emocional e mental, palestrante, especialista em neurociência e física da consciência, e também graduada em serviço social, né, técnica em ciências contábeis, educadora biocêntrica, também vou perguntar sobre isso, e economiária. É isso? E economiária. Isso, vamos conversar também sobre isso. Bem-vinda, Kelly, obrigado por ter aceito o nosso convite e nesse momento aqui, né, dessa semana aí que nós tratamos de saúde mental, é muito bom poder conversar contigo. Bem-vinda. Muito obrigada, Alan, muito obrigada, Daniel. É uma honra também estar aqui e poder contribuir com esse tema, né, de utilidade pública, que é a saúde mental. Daniel, eu faço a primeira pergunta e tu vai depois emenda a tua também, tá? Eu queria que tu trouxesse um pouco essa experiência de trabalho que é um pouco diferenciada. Não é na área da psicologia, né? É outra dimensão do conhecimento e que trata especificamente em terapia integrativa da saúde mental. O que é isso? Isso, então, deixa eu me apresentar assim, você já me apresentou, mas deixa eu me apresentar assim a partir desse contexto também, né? Eu não estou aqui apenas como uma profissional, né, de terapia, mas também eu me coloco nesse lugar de pessoa que também passou por todas essas situações que são cada vez mais recorrentes, principalmente no ambiente de trabalho. E eu passei também por uma situação, né, que é muito recorrente, que é a síndrome de burnout. Depois eu consegui identificar. Então, a gente traz, além do conhecimento e da parte profissional, terapêutica, também uma visão de quem passou e viveu e superou toda essa questão com relação a transtorno com saúde mental, também na própria pele. Então, a gente consegue falar de um ponto que a gente consegue entender a dor dessas pessoas, né? Que estão sofrendo hoje com algum tipo de transtorno mental. E aí a gente inclui ansiedade, a gente inclui depressão, a gente inclui a própria síndrome, né, de burnout também, que é uma consequência disso tudo, e a questão do estresse também crônico, né? Que é um dos grandes vilões aí que acabam levando a gente para um estado de adoecimento mental. E, Daniel, e Alan, a questão da a terapia integrativa dentro da saúde mental, ela vai justamente poder trazer uma nova abordagem, uma nova possibilidade para essa questão também, né? Enquanto que a terapia mental na área convencional, digamos, a saúde mental na área convencional é tratada geralmente de forma mais medicamentosa. Na terapia integrativa, a gente não faz uso de medicamentos, né? A gente faz uso de outras técnicas integrativas, que inclusive são bastante conhecidas, né, como as práticas complementares integrativas, as PICs, que inclusive hoje em dia estão também sendo oferecidas pelo serviço público também.
Então, a questão desse olhar integrativo é justamente isso, de olhar para o ser humano, para essa pessoa, de uma forma holística, né? De uma forma total. Então, nós não vamos olhar apenas uma questão neurológica ou mental. A gente vai olhar a questão emocional dessa pessoa que está passando por essa dificuldade, né? A questão física também, porque a gente somatiza a maioria das nossas emoções, e questão espiritual também, né? Porque o ser humano é um ser biopsíquico, sócio-espiritual. Então, a terapia integrativa, ela vem com esse olhar, né, para integrar e oferecer uma possibilidade dessa pessoa, desse ser humano, se entender de forma holística, de forma integral, e poder realmente chegar mais verdadeiramente à causa, né, daquelas situações que estão levando elas àqueles determinados sintomas, né? Então, a gente, de olho no sintoma, a gente vai buscar a causa daquele desequilíbrio e consegue, dessa forma, contribuir aí para a pessoa se reequilibrar, né, e voltando para o estado saudável dela, né, de equilíbrio, de saúde, né, física, mental, emocional, nesse sentido que a terapia integrativa atua, né? Muito bem, Kelly, a gente tem visto, principalmente nas empresas públicas da agricultura, da qual o Sindasp representa, você falou a questão do burnout, né? E inclusive essa semana de 7 atendimentos jurídicos que a gente teve na quinta-feira, 2 eram justamente por essa questão do burnout, né? Do esgotamento. E a gente tem visto isso principalmente na EPAGRE. Devido a essa semana, a gente teve aqui conversando conosco na bancada o Jamil, que é engenheiro agrônomo aposentado da EPAGRE, e foi feita uma pergunta, o quadro necessário de funcionários para a EPAGRE desempenhar essas funções que ela exerce de políticas públicas, e, segundo ele, seria em torno de 3 mil funcionários, e hoje a EPAGRE está com em torno de 1.600 funcionários. E desempenhando o mesmo papel, inclusive até ampliando o papel que essas empresas desempenham na sociedade. O que a gente enxergou em relação aos atendimentos que foi feito, né? Muitas vezes esse trabalhador ele não se enxerga, ele não vê que ele está ficando doente. Quando que aparecem esses primeiros sintomas? Como a gente pode buscar entender e compreender nesse ambiente de trabalho que a gente realmente está adoecendo? Sim. Então, o que acontece? Com relação ao ambiente de trabalho, né, que é bem específico esse esgotamento por excesso de carga, né, de trabalho, vai acontecer que a pessoa vai começar a sentir alguns sintomas leves, assim, que ela não vai identificar. Porque o burnout, ele pode durar anos, né? E a pessoa vai tentando se encaixar num diagnóstico ou no outro, e às vezes não relaciona diretamente ao trabalho, ou até relaciona, mas não é reconhecida por isso, né? Então, o burnout ele foi reconhecido como uma doença ocupacional agora, né? Em janeiro de 2022, mas até então não era. Então, a gente não tinha tanto respaldo, né? Eu posso falar a partir também da minha experiência, né? Quando eu comecei o meu processo de adoecimento no banco, né? O início do estágio, né? Começa, lógico, com a sobrecarga, justamente, né? Muita pressão, muita cobrança. Tem algumas áreas que são mais vulneráveis, né? Mais suscetíveis de estar desenvolvendo questões como o burnout, né? Que é a área da saúde, a área da educação, a própria questão policial também, né? Mas a gente tem outras áreas aí também. E você vai começar a perceber uma ansiedade, sabe? Lógico, é um estresse, né? Porque o estresse e a ansiedade, elas são facetas de uma mesma coisa, né? Então, até determinado ponto, o estresse é uma reação normal do teu corpo, né? Para se adaptar às situações. Mas a partir do momento que o teu organismo começa a trabalhar naquele modo de sobrevivência, constantemente, recorrentemente, esse estresse ele passa a ser crônico, né? E aí ele começa a prejudicar todo o teu funcionamento fisiológico, inclusive. Então você vai perceber
que você vai ficando mais ansioso, mais em estado de alerta, né? Mais constantemente. E aí, quando a tua fisiologia ela começa a ficar no sistema de alerta por muito tempo, né? O que acontece? Hormônios como cortisol, adrenalina, elas vão ser produzidas de forma aumentada. Então, esses hormônios, que são hormônios também da energia, né? Eles não são vilões, a gente precisa. Para vocês terem uma noção, se a gente não tiver cortisol no nosso sangue, a gente não sobrevive, né? Mas em excesso faz mal, como também em falta também faz muito mal. Então, a pessoa se percebe mais ansiosa, sabe? Mais em estado de alerta, assim, não consegue relaxar com muita frequência. E uma consequência do cortisol alto, né? Porque normalmente o ideal é que ele baixe à noite, é que você não consegue dormir. Você começa a ter dificuldade de dormir, dificuldade de pegar no sono, ou você começa a acordar no meio da noite, ou simplesmente você acorda antes do horário que você normalmente acordaria, né? Porque não consegue dormir mais e acorda muito cansado. Então você vai experimentando essas sensações, né? E aí, a partir disso, o teu corpo vai entrando num estado de esgotamento, né? Porque você aguenta ali algum tempo, né? Com essa adrenalina toda no sangue, esse cortisol alto, mas vai chegar um ponto que você vai começar a sentir muito cansaço, né? Muito cansaço. E aí um cansaço, mesmo dormindo, né? Relativamente normal, mas você não consegue recuperar a sua energia. E também sintomas como a irritabilidade, a pessoa vai ficando assim bastante irritada, né? Sem paciência também, porque é uma consequência dessa síndrome. Também a questão assim que começa a afetar bastante a questão também sexual também, porque enquanto o teu organismo está preocupado, está ocupado em produzir esses hormônios de energia que teoricamente te preparam para uma situação de luta ou fuga, né, compromete a produção dos outros hormônios que são fundamentais para o funcionamento do teu organismo também. Então, uma das características é a baixa da libido, né? A pessoa começa a não apresentar mais um desejo sexual assim normal, habitual dela, né? Então, esse é um dos indicadores também, essa questão, tá? A questão também que é bastante comum no burnout, é começar a apresentar também doenças, somatizações, né? Doenças gastrointestinais, né? Intolerâncias, alergias é muito comum também, né? Alergias de pele, inclusive, por quê? Porque o nosso sistema nervoso e o nosso intestino, né? Eles são feitos do mesmo tecido embrionário. Então, quando eu não estou lidando bem com as minhas emoções, né, o meu sistema nervoso todo sente. Então, meu intestino sofre com isso também. E eu começo a inflamar também o meu intestino. E começo também, inflamando o intestino, entrar numa questão de deficiência de vitaminas. Porque aí as toxinas começam a entrar no meu sangue, eu já não absorvo mais as mesmas vitaminas, e começo a entrar nesse processo de adoecimento físico também, né? Esse esgotamento mesmo. Isolamento também é uma característica do burnout também, porque a pessoa fica muito cansada, né? E aí ela não tem vontade, ela não tem energia para fazer as coisas, né? Então, essas são algumas das características. E a questão do excesso de trabalho mesmo, da pressão e daquele constante exposição à ameaça, né? Porque aí, quando tu fica muito em estado de estresse, tu se sente habitualmente ameaçado, né? E teu corpo entende isso. E a qualquer coisa mínima que acontece, é como se um gatilho em ti disparasse e tu tivesse naquela situação com muita ameaça, como se tu tivesse, de repente, quase que sofrendo um acidente ali. O teu coração já dispara, né? Tu começa a ter falta de ar, boca seca, tontura, tudo isso são características também, né, psicológicas e emocionais que essa síndrome traz para a gente, né?
Kelly, eu fiquei curioso, porque os sintomas são todos de uma doença comum, por exemplo, entre os profissionais da comunicação, né? Úlcera, e a questão da insônia, a questão de ter sempre aquela sensação de que tu não entregou algo, que tem algo que está em aberto, que as pessoas vão esperar que tu faça, aquilo é uma pressão constante. Acredito que em outros profissionais também deva ser muito comum isso, né? Bancários, por exemplo, a questão daquelas pessoas que trabalham com algum tipo de instrumento de telecomunicação, como, por exemplo, o headset, e, né, que dependem da máquina para registros do cotidiano de trabalho. Então, acredito que isso seja meio uma doença generalizada nessas profissões, assim. Como é que reequilibra? Como é que esses profissionais podem encontrar um reequilíbrio? Né? Ou, por exemplo, ter uma noção, uma consciência de que isso acontece e possam reprogramar os hábitos em contato com esses instrumentos ou espaços de trabalho, para de forma a equilibrar, né, o jogo aí, já que do trabalho não tem como fugir, né? Exato. Então, Alan, assim, ó, qual é a questão? Quando eu trabalhava somente no banco, e lidava, lógico, com essas questões, na verdade, não sabia lidar com essas questões, né? De exposição à demanda, ao estresse, à cobrança. Lógico que teve uma fase muito pior, sabe? Teve fase, assim, em que a gente passou por uma reestruturação e a gente chegava, assim, vários dias trabalhar até 9, 10 horas. Eu lembro que teve um dia que a gente saiu meia-noite da agência, entende? Então, realmente, eu não tinha estrutura ali psicológica no momento, né? Saúde emocional suficiente, né? Saúde emocional, esse termo, pode gravar. Eu não tinha capacidade de lidar tão bem com as minhas emoções como eu lido hoje, né? Então, a minha condição emocional, nesse momento, ela não era favorável, né? E me colocou num estado de debilidade, porque eu não consegui me autorregular, eu não consegui me autogerenciar a partir de toda aquela exposição, né? E hoje eu ainda sou bancária, tá? Eu ainda faço a mesma carga horária, né? Lógico que naquela época eu estava fazendo muita hora extra, né? Que eu lembro que foi o pico, né? Mas não foi só isso, né? Eu vinha numa constante, assim, de adoecimento psíquico. E não só por carga excessiva de trabalho, eu vou te falar, porque às vezes a gente acha, não, o burnout é só excesso de trabalho, é só pressão. Também, mas não é só, entende? Porque hoje ainda trabalho no banco, hoje eu sou terapeuta, faço meus atendimentos individuais, faço as palestras, participo de podcast de sindicatos, tá? Né? Tenho vida social, tenho vida familiar, né? E hoje eu consigo lidar muito bem com tudo isso, sem entrar nesse estágio de adoecimento mental, entende? Porque eu aprendi a partir da necessidade que eu tive, né, a lidar com as minhas emoções. Lógico, não é fácil e às vezes sozinho tu não consegue, mas grande parte a gente consegue administrar, entende? Mas às vezes no começo desse adoecimento a gente vai precisar de uma ajuda, assim, de um suporte, sabe? Então, assim, como é que foi o meu histórico? Lógico, eu segui fazendo psicanálise, né? Psicoterapia por muitos anos para eu conseguir aguentar, né? Toda essa questão para não, como que a gente fala assim, pedir para sair, né? Mas muitas vezes me passou pela cabeça assim, porque realmente se torna insuportável. E aí, a partir daquilo ali, eu fui tocando, sabe? Eu fui segurando. Então, mas assim, não que eu tinha resolvido. Só que aí, quando eu cheguei num estágio assim muito mais avançado, né? Que aí eu já estava com somatizações mesmo, eu adquiri uma doença autoimune, inclusive, né? Além de depressão, uma doença autoimune, né? E questões que, inclusive, intestinal, tá? A doença celíaca. Eu percebi que, assim, não, eu preciso fazer alguma coisa a mais, sabe? E aí foi o despertar. Porque, às vezes, só com ajuda e a gente terceirizando a nossa questão, a gente não consegue sair exatamente daquele lugar ali que a gente se encontra, né? Vai ter um momento em que tu vai ter que perceber
a tua contrapartida, entende? Né? Qual a tua responsabilidade nessa situação em que tu se encontra, entende? Então, assim, o que eu fui fazer? Eu fui expandir a minha consciência, né? E aí eu intencionei, nossa, eu quero sair dessa situação. A primeira coisa é tu querer sair daquilo, entende? Porque o que acontece às vezes? Às vezes, para a gente, um estado de adoecimento, dependendo, pode parecer estranho falar isso, tá? Mas é real. Ele, de alguma forma, traz algum benefício. Não sei se vocês já ouviram falar em ganho secundário, mas dependendo da situação na qual eu me encontro, se eu entro num estado de adoecimento, às vezes essa doença, esse adoecimento, ela vem para me tirar de uma situação que está muito desconfortável para mim, entende? Inconscientemente, eu estou tendo um ganho secundário com aquilo. Então, para mim, ser insuportável toda aquela carga horária, ser insuportável, né, aquele trabalho, se está insuportável para mim, né, eu vou inconscientemente adoecer, porque aí eu tenho possibilidade de sair daquele ambiente, entende? Então, eu fui atrás disso, né, de achar novos recursos para eu sair dali, porque eu sabia que era só uma manutenção, mas que não estava resolvendo, né? E aí eu lembro que a primeira coisa que eu fui fazer foi em busca de autoconhecimento, sabe, Alan? Eu fui em busca de autoconhecimento. Comecei a pesquisar depressão, né? Porque eu tomei remédio assim umas 2 semanas e eu vi que não dava para mim, porque eu comecei a me sentir muito estranha, sabe? Eu não gostei da forma com que eu ficava medicada, entende? E eu percebi, não, eu não quero isso para mim, eu não quero anestesiar a minha dor, eu quero curar a minha dor, eu quero encontrar a solução para as questões que eu estou passando. Então, eu comecei a pesquisar sobre isso, né? Sobre depressão, o que era, por que uma pessoa chega a um estado depressivo, né? O que pode levar, né? Mas numa visão mais holística. E eu encontrei a minha resposta, sabe? Eu encontrei. E eu entendi naquele momento que, lógico, tinha a questão da carga excessiva, da pressão, né? Do abuso, né? Porque tem, dependendo das metas da empresa e tudo mais, tem muita questão até de assédio moral, né? Abuso moral, né? Isso quase todas as empresas a pessoa sofre, né? Mas isso não desqualificava a parte que me tocava. Então, o que acontece? Tinha uma parcela minha também que estava descontente de estar ali naquele sistema, entende? Não era só sobrecarga. Então, através dessa busca, né, de me conhecer, de perceber por que eu me sinto assim, né? O que eu realmente quero. E aí eu fui atrás de outras práticas, né? E aí nessa eu entrei na yoga, né? A yoga, então, é uma prática que ajuda muito nessa questão, entendeu? Para equilibrar. Porque o que acontece? Se eu estou num emprego que exige, um trabalho que exige demais de mim, né? E que está me sobrecarregando e que eu me sinto desequilibrada, o que eu vou fazer? Eu vou ter que buscar uma compensação. Eu não posso ficar fixada só naquilo, entendeu? Por mais que eu tenha que entregar, por mais que eu goste daquilo, né? Eu tenho que buscar uma compensação fora. E se eu trabalho num lugar que é um lugar mais propenso a estresse, sabe? Eu tenho que buscar uma compensação num ambiente com uma atividade que eu possa me relaxar, entende? Porque senão eu vou entrar em estado de adoecimento. Então aí a gente tem aí a yoga, né? A meditação, o próprio silêncio, tá? Se vocês forem ver na medicina mais antiga, né, milenar, que é a dos Vedas, né, da Índia, a Ayurveda, ela é baseada em 4 pilares. Então a saúde ela se dá através da alimentação, do sono, a gente já vai falar da importância dele também, assim que possível, né? Do movimento, né? Que é a gente se movimentar, se exercitar, isso é fundamental, inclusive para a questão cognitiva, tá? E a questão do silêncio, entende? Então, assim, em atividades que contemplam mais essa questão do relaxamento, né? A questão do silêncio, da consciência, a gente consegue se reequilibrar, entende? A gente consegue se equilibrar com os outros meios que nos desafiam mais, entende? Cada um vai buscar aquilo que ressona mais consigo, né? Que combina, que tem mais afinidade. Porque às vezes eu vou dizer para ti, Alan, yoga é ótimo, mas tu não se identifica, entende? Tu prefere fazer, sei lá, escalada. Tu vai ficar em silêncio, tu vai, sabe, exercitar, vai produzir hormônios ali naturalmente também, assim como na yoga, sabe?
mas vai ser mais eficaz para ti, entende? Então, não tem receita. A gente tem catalogado coisas que a gente sabe que funcionam muito, mas buscar o equilíbrio com atividades relaxantes e praticar o silêncio, sabe? Pelo menos 5 minutos por dia, né? É uma coisa tão simples, né? Mas tão incomum. A maioria das pessoas não praticam o silêncio. E o silêncio, ele te reconecta contigo mesmo, sabe? Ele te dá a possibilidade de se reequilibrar, assim como a respiração, né? A respiração é a maior ferramenta de equilíbrio do sistema nervoso que a gente tem. Então, quando a gente está lá num ambiente de trabalho cheio de meta-cobrança, a gente é como se a gente tivesse acionado, né? Sendo acionado na gente um botãozinho que liga o modo de sobrevivência, né? Que é o estresse ali. Aí a gente se coloca em modo de estresse. Mas quando eu, por exemplo, faço uma técnica de respiração, né? E eu não preciso ser alguém super espiritualizado para poder pegar, sentar na frente do computador, ou ali na mesa, ou no quarto, e fazer 5 respirações mais profundas, entende? E aí, quando eu faço isso, eu também ativo, eu tenho um botãozinho que eu ativo em mim, através da respiração, que é o botão do relaxamento, que é o botão do equilíbrio. Então, cada vez que eu respiro, eu estou mandando informação para o meu sistema nervoso que está tudo bem, sabe? Que eu estou em equilíbrio, que eu estou em segurança. E aí, o meu organismo vai entender que tudo bem, sabe? Eu já posso dormir, sabe? Eu não preciso estar sempre alerta, eu não preciso tirar as funções do meu organismo, né? De produzir outros hormônios para outras funções muito importantes no meu corpo e colocar tudo em energia, porque eu não vou precisar o tempo todo lutar ou fugir ou paralisar, né? Então, funciona assim. Se eu fosse dar uma dica principal, né, para a pessoa começar, porque a gente tem várias, eu estou aqui com uma lista enorme que a gente vai poder conversar, mas a primeira de tudo, tá? E a mais importante é, assim, autoconhecimento e respiração. Com essas duas coisas aqui, se as pessoas começar a desenvolver isso, investir nisso, ela já vai, com certeza, começar a sair desse estado de adoecimento psíquico no qual ela se encontra. Eu vi na tua fala ali, me chamou a atenção a questão da terceirizar, esse termo que tu usou, de terceirização, de terceirizar os problemas, e a questão até, eu entendi que seriam os problemas, né? E a questão até da saúde mental, ela remete também à questão da prevenção até do preconceito que existe em relação aos próprios problemas psicológicos. Isso está ligado também à contextualização da terceirização dos nossos problemas também, com essa questão do preconceito que ainda existe na sociedade em relação às questões psicológicas? Deixa eu ver se eu entendo a tua pergunta. Eu acho que eu me referi na questão da terceirização, no sentido de a gente, às vezes, equivocadamente achar que a solução para as nossas questões está somente na mão das outras pessoas, entende? Sim. Mesmo que seja um profissional de saúde, entende? Mas não, isso seria um nível acima disso, entende? Porque quando a pessoa, por exemplo, entende que ela precisa de ajuda, né? Realmente ela tem que procurar um profissional, mas eu me refiro a partir do momento que ela já está tendo ajuda, sabe? E essa questão, ela não vai ser resolvida só pelo profissional. Aliás, ela não vai ser resolvida pelo profissional. O profissional vai te dar um suporte, vai te mostrar um caminho, né? Vai, de repente, te ajudar a sair de um estado inicial de debilidade no qual tu se encontra. E eu lembro muito bem, assim, uma outra dica muito importante para quem já está num estado mais avançado, né? Inclusive depressivo, né? Com estresse crônico, assim, que está sentindo já inclusive no corpo essa debilidade, seria realmente procurar também um profissional da parte de nutracêuticos, entendeu? Eu lembro que na época, quando eu estava assim, no final desse processo, né? Daí depois eu comecei a melhorar, claro, né? Uma coisa que me ajudou muito, né? A terapia me ajudou a me sustentar até aquele momento ali, né?
E eu comecei a ascender a partir do momento que eu fui buscar autoconhecimento e que eu fui começar a fazer algo por mim. Mas, lógico, com o apoio de outras pessoas que entendiam mais do que eu na época, né? Então, eu lembro que foi fundamental e que eu comecei a ver melhoras significativas mesmo, inclusive no meu humor, tá? Na questão de reposição de vitaminas. Então, eu procurei um médico ortomolecular. E aí, lógico, ele pediu uma série de exames ali para mim, até porque nesse momento eu já estava com doença celíaca, né? E uma característica de quem tem essa doença é a questão de não absorver os nutrientes, né? Então, tu entra num estado de deficiência de vitaminas muito séria. Então, isso prejudica a tua saúde mental também, né? Porque a saúde mental é um conjunto de fatores, né? Que englobam o psicológico, mas englobam também questões físicas, né? E químicas também. Então, eu lembro que a partir do momento que eu fiz aquele tratamento ali, com reposição de várias vitaminas, sabe? Inclusive de probióticos também, é muito importante a gente considerar essa questão, porque 90% da nossa serotonina é produzida no intestino, né? E a serotonina é o principal hormônio, né? Que nos protege de ter problemas por exemplo, depressão, né? Então, assim, essa questão é muito importante. E a maioria dos profissionais até da saúde no meio convencional, porque o médico ortomolecular, ele não é muito convencional, entende? É como se ele fosse assim um médico à parte. Ele é da medicina convencional, mas a medicina convencional não é o mesmo olhar que tem para o médico ortomolecular. E essa questão das vitaminas realmente é muito fundamental. E a maior parte das pessoas que se encontram num estado de adoecimento e vão procurar profissionais, né, vão tomar remédios apenas, né, alopáticos e químicos, né? E remédio não cura transtorno mental, remédio não cura, tá? Isso é fato. Ajuda, dá um suporte. É importante até determinado ponto do processo? Sim, claro, é muito, mas não cura. Então, se a pessoa precisa daquele suporte, ótimo, tem que fazer, né? Mas é interessante se atentar que não é só essa alternativa, que não é só esse caminho, entende? Porque autoconhecimento é um caminho, né? Medidas de autocuidado é outro caminho, né? Tudo que convergem para a mesma coisa, né? Que é a condição de saúde, de novo, né? A questão de reposição de vitaminas é outro caminho, né? A questão de energia solar, contato afetivo é outro caminho, né? Contato social, também tudo isso vai fazer com que a pessoa vá voltando ao seu equilíbrio. Então, essa questão realmente é uma questão que tem que ser pontuada. Se tiver alguém aqui com questões de depressão, né, estresse, se tiver um papel, anote aí, porque é muito importante. Não deixem passar batido, porque reposição de vitamina realmente vai dar um suporte ali que tu precisa para retomar a tua saúde mental e emocional, entende? Então é muito, muito importante. E a maioria das pessoas não sabem disso, né? E a classe médica também negligencia um pouco, né? Negligencia mesmo, porque eu lembro que quando eu procurei tratamento no começo ali, né, convencional, era mais medicamentoso mesmo, não se falava em reposição de vitaminas. E foi um grande salto para mim a partir do momento que eu cumpri mais essa etapa, né? E a questão da terceirização, voltando ali ainda, é uma questão que eu costumo falar assim, sabe, Daniel e Alan, que não existe cura, a única coisa que existe é autocura, entende? Dentro da minha linha de trabalho, eu entendo assim, tá? Não quer dizer que eu vou fazer tudo sozinha, não quer dizer isso, mas quer dizer que grande parte do meu processo de cura, eu que sou responsável, entende? Primeiro de tudo, num processo de autocura, é a pessoa decidir se curar. Por incrível que pareça, grande parte das pessoas que estão doentes, elas não querem abrir mão daquilo que a doença traz para a vida delas, entende? Elas não decidiram se curar, elas não querem abrir mão daquilo que causou aquela doença, entende? Então, os ganhos secundários. Tem os ganhos secundários, né? Então, Kelly, eu queria aproveitar e te perguntar assim,
tu relatou que teve um suporte para depois até ser orientado a um tratamento ortomolecular e tal, mas qual é a porta de entrada para esse suporte? Onde as pessoas podem buscar esse suporte? Que tipo de suporte é esse? Por exemplo, eu vejo organizações como da Conscienciologia que vão nessa mesma linha, né, de refletir sobre a tua consciência, sobre as tuas experiências, fala muito do ganho secundário, né, que tu te torna, às vezes, obsessivo por determinadas questões que te fazem mal, exatamente pelo ganho secundário, e aí como reprogramar isso de forma consciencial para né, reorganizar a tua vida, enfim. Eu queria que tu me esclarecesse quais seriam nesse momento, por exemplo, a pessoa está ali nos acompanhando a nossa conversa. Qual é a porta de entrada para esse suporte aí? Por onde pode iniciar esse autoconhecimento com o futuro tratamento? Então, Alan, a porta de entrada é realmente começa pela consciência, né? Tu tem que estar consciente de que alguma coisa não está bem, né? Essa é a porta de entrada. A partir do momento que tu toma consciência de que alguma coisa não está ok, tu vai buscar suporte, entende? Mas para te também ter consciência de que alguma coisa não está legal, tu tem que se autoconhecer, né? Então, são coisas assim, que elas caminham juntas. Tu vai buscar um suporte profissional, né? Geralmente, assim, vai começar, dependendo do grau, do estágio que tá, com um psicólogo mesmo, né? Com um psicanalista ou com um terapeuta, né? Como eu sempre falo, com a ferramenta que a pessoa se sente mais confortável, né? Mas é sempre bom passar por um psicólogo também, eu recomendo, tá? E a questão é andar lado a lado, entende? Com autoconhecimento. Essas coisas que eu te falei, esse caminho das pedras que eu trilhei, se eu for te falar hoje, Alan, eu peguei aqui nesse site, foi essa pessoa que me disse, não tenta, isso não confere. Por quê? Porque foi através do autoconhecimento. E hoje eu tenho uma linha, né, de entendimento sobre como voltar a ter saúde mental e emocional, que eu tracei a partir daquilo que eu vivenciei. E é isso que eu replico também com as pessoas que eu cuido, né, que eu acompanho. Mas se eu fosse te falar, seria isso. Buscar autoconhecimento e buscar suporte profissional, concomitantemente, entendeu? Simultaneamente, né? E aí o suporte profissional vai entrar o quê? Essa assistência psicológica, né? Terapêutica, e a questão também de reposição dos teus minerais, das tuas vitaminas. É fundamental, entende? Isso é muito fundamental. E aí é começar a se investigar, entende? Por que eu sinto como eu sinto? Por que eu me sinto assim? Por que eu me sinto tão irritada? Por que eu me sinto tão frustrada? Sabe? Por quê? Né? O que me levou? Porque eu estou sentindo essa sensação. Qual o pensamento que me levou a ter essa sensação? O que eu estou pensando insistentemente a respeito disso? Né? Que crenças me prendem aqui? Sabe? Que crenças, que gatilhos que me levam a ter essas sensações? Por que eu me sinto ansiosa? Por que eu me sinto, sabe? Por que meu coração palpita? Por que eu sinto falta de ar? Entende? Por que eu suo? Né, em situações em que eu me sinto tensa, assim, e por que está acontecendo isso comigo com mais recorrência, sabe? Começa a se perguntar, se questionar, sabe? Essa é a questão de não terceirizar, porque seria fácil, eu vou lá no psicólogo, no psiquiatra, eu estou me sentindo assim, resolve aí para mim. E aí ele vai me dar 3 remédios, eu vou voltar lá mais 5 vezes, ele vai trocar, acertar a dose até acertar, entre aspas, entendeu? Até eu ficar bem anestesiada e não sentir mais nem dor, mais nem prazer, nem alegria, né? E aí, eu acho que eu resolvi o meu problema? Não, né? Porque, de fato, quando a gente fala de questões psicológicas e emocionais, eu vou ter que olhar para dentro, é mais profundo, entende? E aí eu vou ter que realmente, assim, a partir depois desse estágio, né? Ali, de começar esse suporte, essa reposição aí de vitamina e começar realmente olhar de outra forma para como tu se trata, entende? Autocuidado. Como que eu me trato?
Porque quando eu comecei a entrar nessa questão de adoecimento e ficar muito focada só no trabalho e muito refém disso, eu me descuidei. Eu já não comia mais, sabe? Eu já não dormia mais, porque daí tu coloca a alimentação em segundo plano, né? Enfim, já não fazia mais as coisas que eu gostava, né? Várias coisas que vão agravar o teu estado. E quando tu volta para a origem, entende? Gente, mas agora eu não faço mais isso, sabe? Eu já não encontro mais um amigo, eu já não me alimento bem. A qualidade da minha comida é fazendo lanche, porque eu não tenho tempo para cozinhar, né? Então eu começo a ter um olhar, como que eu posso voltar, sabe? Como eu posso me regenerar? E aí eu vou voltando para coisas bem básicas. Uma das coisas principais é isso, voltar a se alimentar bem, entendeu? Não pular a refeição. E isso é uma prova de alto amor também, porque se a gente for ver esse movimento, né, de não responsabilizar o outro, na verdade é uma possibilidade de a gente se voltar para a gente mesmo e começar a resgatar o nosso alto amor, né? Porque os problemas psicológicos, emocionais, eles são também uma consequência da nossa falta de cuidado com nós mesmas, sabe? De a gente não olhar para a gente, não olhar para as nossas necessidades, né? De colocar o trabalho, às vezes, em primeiro lugar, outras situações ou outras pessoas em primeiro lugar e esquecer da gente. E aí a gente vai se adoecendo, né? Então, é uma questão assim. E, lógico, essa questão é muito mais profunda, né? A gente está falando aqui da superfície. Mas por quê? O que leva uma pessoa a não se cuidar? O que leva uma pessoa a não se amar? Né? A experimentar um sentimento de não merecimento, de não se sentir amada e se submeter a várias coisas, né? Inclusive a um ambiente tóxico de trabalho, né? Porque eu posso receber aquilo de uma forma ou de outra. Eu posso me posicionar também, entendeu? E aí a gente vai entrando em questões emocionais, questões assim de traumas, de experiências que eu vivi, principalmente lá na infância, né? Ou desde a gestação. E aí essa seria a etapa mais profunda, né? Quando eu começo a olhar para a causa, né? Que estão me levando a ter determinados sintomas. E aí a gente tem várias, né? Formas de trabalhar isso. Por exemplo, a técnica da FT, que eu trabalho, que é uma técnica de reprogramação emocional, né? É uma das técnicas, sabe? Mas tem várias outras técnicas. A questão do óleo essencial, né? Trazendo mais para a questão das práticas integrativas, né? O próprio reiki, da auriculoterapia, da acupuntura, tudo isso vai mexer nos nossos canais emocionais e energéticos, entende? Não é só uma questão fisiológica, não é só uma questão neurológica, né? Não é só uma questão química. A gente precisa entender disso, né? Desregula, né? Vai causar né? Uma descompensação, mas não é só isso, sabe? E aí, como que eu começo a voltar para esse meu lugar, sabe? De me amar. Essa questão. Entendi. Eu vi ali que tu começou alguns elementos que tu ia levantar e a questão, alguns sintomas aí eu estou falando, até me identifiquei bastante, principalmente a questão do sono, da alimentação, e eu acredito que é comum, né, Alan, principalmente na parte da comunicação, Alan, jornalista aí, é um maluco aí que a gente não tem hora, né, Alan? Às vezes está final de semana e é de madrugada, e é uma loucura, né? E aí tu começou a falar da questão de se cuidar, se educar, e a importância do sono, isso também me chamou a atenção, daí eu queria que tu colocasse um pouquinho mais em relação, tu falou da alimentação e o sono, qual é a importância que tem no nosso organismo? Nossa, então, Daniel, o sono, assim, é fundamental. A gente é acostumado a dar pouca importância para o sono, né? A maioria das pessoas. Mas o sono é fundamental para a questão de saúde mental. É fundamental, né? Assim como também a questão do sol também é muito fundamental. Mas como que a gente pode cuidar, né? Melhor do sono? O que acontece? Se eu passo a estar em estado de estresse mais constantemente, eu não vou desligar o meu sistema de alerta. E uma pessoa que está em alerta, ela não está relaxada suficientemente para dormir,
Vocês concordam? Então, eu posso até dormir, mas eu não vou ter um sono profundo, regenerador, e eu vou acordar no outro dia super cansado. Vocês experimentam essa sensação, por acaso? De dormir aquelas horas? É uma quantidade que normalmente eu dormiria e estaria bem. Mas ultimamente eu estou dormindo a mesma quantidade de horas e acordo exausto, cansado. Vocês experimentam isso? Ou conhecem alguém que experimentem? Então... O que quer dizer? Quer dizer que, assim, você foi dormir com cortisol muito alto, sabe? E aí não deu espaço para o teu corpo se regenerar, porque o nosso corpo ele só se regenera quando a gente está em estado de relaxamento. O nosso sistema nervoso autônomo, ele é dividido em 2 sistemas, o sistema simpático e o parasimpático. Então, assim, geralmente, quando um está ativo ou muito mais ativo, o outro está em menos atividade. Então, assim, se eu vou tentar dormir com o meu sistema parasimpático, né, que é o sistema aliás, o sistema simpático, que é o sistema do estresse ativado, eu não vou relaxar o suficiente. E aí o meu sistema imunológico, que é ligado diretamente ao nosso sistema parasimpático, que é o nosso sistema é o nosso modo de criação de relaxamento, né, ele não vai ser ativado. Então, o meu sono não vai ser um sono regenerador, né? Não vai ser um sono reciclador. Então, o período da noite, né, que era para eu regenerar todo o meu organismo, meu sistema imunológico ser ativado, ele é comprometido. E aí eu começo a ficar doente mais facilmente, resfriado é muito comum, sabe? Porque o sistema não tá bom, né? E o que eu posso fazer, né, para melhorar o sono? Porque é fundamental mesmo. E outra coisa, o sono tem diretamente relação com a questão depressão também. Por quê? Porque a melatonina e a serotonina, elas estão inteiramente ligadas. Então, assim, se eu não durmo o suficiente, eu não descanso o suficiente para ter uma secreção ótima de melatonina durante a noite, né? Eu não tenho também serotonina suficiente. Porque chega de manhã, a nossa melatonina, quando a gente pega a luz do sol, por isso é tão importante o sol, é convertida em serotonina. Então, se eu tenho pouca melatonina, eu também vou ter pouca serotonina, e daqui a pouco eu estou num estado depressivo. Mas é porque é uma disfunção química só? Não. Por quê? Porque o estilo de vida do Daniel, do Alan e da Kelly é um estilo de vida que ele está se sabotando, ele não se cuida, né? Ele não se alimenta, ele não dorme bem, ele não tira tempo para ficar com as pessoas que ele gosta, então automaticamente o Daniel vai ficar com o sistema imune mais deprimido, vai ficar com o sistema psicológico mais deprimido também, porque ele já não está fazendo as coisas que são boas para ele, que fazem ele bem. Vocês entendem? Né? E aí, o que eu posso fazer para mudar essa questão do sono, né? Primeiro, entender que, assim, autocuidado é uma prova de amor, né? Uma prova de amor para nós mesmos. Entender que, assim, às vezes eu quero tanto fazer pelo outro, mas eu só consigo fazer pelo outro se primeiro eu fizer por mim, entende? Então, assim, sabe, ama o próximo como a ti mesmo? Qual é o parâmetro? Como eu posso amar tanto o próximo se primeiro eu não me amo, né? Então, a gente tem que se voltar para a gente, sim, porque, assim, quanto mais a gente se cuida, quanto mais a gente cuida da nossa energia, da nossa vitalidade, mais a gente vai ter para dar para o outro também, entende? É ao contrário. E, às vezes, eu me sobrecarrego, eu me desgasto, né? Ali numa sistemática de que entrego para o outro e estou me desequilibrando. Então, no final das contas, eu não estou entregando também o meu melhor, porque eu não estou no meu estado melhor, entende? Então, é um tiro que sai pela culatra, né? Então, a gente precisa olhar para isso também. Então, eu amo melhor o outro quando eu me amo também, né? E eu entrego mais para o outro quando eu estou entregando para mim também, né? E a questão do sono, ela é uma questão, assim, que dá para equilibrar, dá. Tem, né? Eu não sei se vocês conhecem, tem a chamada higiene do sono, né? E, assim, quando que o meu sono tá ruim, né? Às vezes a gente fica com uma visão limitada. Sabe, assim, aqueles animais que usam o cabresto, assim, que só olha para um lado?
Então, às vezes a gente fica fixo numa ideia e só olha... Tem visto muito isso nos últimos tempos, né, Kelly? Muito. Muito, sabe? E aí a gente se limita quando a gente só olha de um ângulo, né? Mas, assim, é bom que a gente separe também em partes para a gente poder também absorver aos poucos as coisas, né? Mas nada é só parte, né? Tudo é integral, tudo está integrado. Então, assim, a questão do sono, a gente fala hoje muito em higiene do sono, né? E eu vou falar um pouquinho sobre isso também, como aplicar isso na nossa vida no dia a dia. Mas, só para a gente, assim, ó, ter uma expansão de consciência nesse sentido. Quando que o meu sono tá ruim? É por causa disso, daquilo do café, é por causa, sabe, daquela outra situação, ou da outra. Claro, tudo ajuda, né? Ajuda a atrapalhar, como eu costumo dizer. Tudo ajuda a atrapalhar, né? Dependendo. Mas, o que acontece? O que o sono ruim me diz, né? Me diz que se o meu sono tá ruim, se a qualidade do meu sono tá ruim, não são só coisas pontuais, sabe, que estão ruins. Quer dizer que, tipo, a minha vida também tá ruim, no final das contas, entende? Então, eu tenho que olhar para isso também, né? Então, assim, como que eu vou fazer para, né, melhorar o meu sono? Vou usar óleo essencial de lavanda? Não é isso. Não é sobre isso que se trata, entende? Embora a lavanda é super ansiolítico, e se tu inalar, tu vai entrar em estado de sonolência, assim, em segundos. Mas, assim, não é sobre isso que se trata, entende? Não é usar o óleo essencial como um remédio alopático, não é isso, né? A gente tem muito mais profundidade com isso, né? Então, primeiro olhar e pensar, por que o meu sono tá ruim, né? Não será porque a minha vida também tá numa sistemática, assim, não muito saudável, né? E eu posso fazer muitas coisas para melhorar o sono? Posso, já vai me ajudar também, mas, assim, eu tenho que olhar para a minha vida. O que eu posso mudar, sabe? E transformar na minha vida de atitude em mim para que a minha vida também possa ser transformada, para que o meu sono possa ser transformado, entende? Então, né? Mas na prática, assim, questões específicas hoje, né? Como que a gente pode fazer isso além de pensar sobre a minha vida, né? Eu posso ter um ritual do sono, por exemplo. Quem tiver caneta e papel aí anota, porque vou entregar o ouro aqui na questão da higiene do sono, tá? Questão, assim, ó, de estímulos externos. Perto da hora de dormir, sabe? Umas 2 horas antes de dormir, por aí, o ideal, tá? Evita estímulos externos muito agitados, sabe? Como filmes com muita ação, violência, música, entende? Atividades assim que te estimulam muito, né, cerebralmente, porque aí tu vai ter dificuldade de desligar, né? Antes da gente ir dormir, a gente tem que ir avisando para o nosso cérebro que a gente está indo dormir, entende? Porque ele não sabe. Eu estou aqui, sabe, num agito aqui e tal, e agora eu vou ali deitar. Não, sabe? Eu estou com energia, eu estou com adrenalina, né? Eu estou com hormônios, assim, que me deixam estimuladas. Então, o meu cérebro não vai entender. Eu tenho que dar sinais, né, dicas para ele, que ele pode desacelerar, que eu vou entrar em estado de relaxamento. Então, eu vou fazer atividades apenas mais tranquilas, né? Eu posso adquirir um ritual do sono todo dia, por exemplo. Uma coisa que eu faço todo dia antes de dormir. No meu caso, eu tomo um pouquinho de chá, mas não qualquer chá, porque tem chá estimulante, sabe? Geralmente eu tomo um pouquinho de chá de hortelã, né, que é super relaxante, né? Inclusive, ele é analgésico. E a questão do capim-cidreira também é ótimo, inclusive, para ansiedade, sabe? Ele te relaxa, tu toma, tu já sente assim que tá mais tranquilo, né? E aí, sim, esse é o meu ritual. Mas o teu, do Alan, do Daniel, pode ser assim, ler, sei lá, um parágrafo ou 2 folhas, 3 de um livro, tranquilo também, sabe? Pode ser o teu ritual de todo dia. Porque o teu cérebro, ele entende. Tu tem que dar sinal, entende? Tem que dar comando, né? E ele vai entender qual é o código. A questão, assim, ó, das telas, né? E da luz, tá? Por exemplo, no quarto de vocês, onde vocês dormem, tem luz branca? Se tiver, quem tá pretendendo dormir bem tem que trocar. Tem que ser aquela luz mais quente, entendeu? No quarto. Porque a luz branca, ela corta a nossa produção de melatonina. E a nossa melatonina,
o sol baixou, começou a noite, ela já começa a ser, né, ali, de alguma forma, secretada, né? E aí, o que acontece? Quando eu me exponho à luz branca, a gente corta isso, né? E aí, então, a tela do celular à noite, sempre com aquele filtro, sabe aquele filtro que chama filtro azul, mas aí fica vermelha a tela, mais amarelinha? Esse, tá? Computadores também, né? Seria ideal também, nem todos têm, né? Mas dá para mudar o balanço ali de branco, enfim. Então, a tela do celular, à noite, sempre naquele modo ali, entende? E tu percebe, se tu estiver naquele modo normal, aliás, se tu estiver no modo do filtro azul, e aí tu estiver meio com sono e tu passar pro sem filtro, normal, tu já vai sentir que tu despertou assim. Essa é a técnica que eu uso quando eu tô aqui estudando, e aí começa a me dar uma sonolência, aí eu pego o celular e coloco no modo normal, já me dá sabe? Já me alerta, né? Então, procurar essa iluminação mais quente, entendeu? Nos ambientes que tem mais a ver, assim, com descanso já, né? E a questão do celular, muito isso, né? E diminuir, logicamente, a questão da exposição às telas perto de dormir, né? Evitar de estar em contato com muita informação que te estimule, né? Porque tu tem que ir, qual é a regra? Ir desligando para o teu sistema nervoso entender que tu tá em segurança, entendeu? Que tu não precisa ficar alerta, que tu pode relaxar, né? E aí, no outro dia, assim, conforme tu vais fazendo isso, né, e vai começando a regular o teu ciclo do sono, tu vai perceber que esse cansaço que tu sentia, sabe, de manhã, aquela fadiga crônica ali, ela vai começar a diminuir, entende? E até que não vai existir mais, né? Se tu estiver cuidando da alimentação, né? Se tu tiver com hábitos, né, de autocuidado saudáveis, né? Outra coisa muito importante antes de dormir, principalmente para quem está no começo, né, dessa higiene do sono, é fazer exercício de respiração, entende? E não tem segredo, não tem milagre, é simplesmente respirar mais profundamente e também inspirar e expirar mais profundamente, sabe? E aí tu pode, na parte da expiração, fazer numa quantidade de segundos maior, sabe? Do que tu inspira. E tu pode fazer um ciclo assim, sabe? E nisso teu organismo vai apertar aquele botãozinho dizendo, ok, sistema nervoso parasimpático ativado, você pode dormir, você pode reciclar, entende? É isso, basicamente, assim. Lógico, tem muito mais coisa, mas eu acho que para começo, assim, com essas 5 dicas aí já vai resolver bastante. É como uma Alexia, né? Vai determinando ali. Sabe que eu estava falando dessa questão do relaxamento, do sono, das técnicas de relaxamento. Essa questão de assistir séries de serial killer na Netflix não faz bem, viu? De noite, não faz. Muito menos aqueles brincando com fogo, coisas assim, também não faz. Tu não vai dormir com isso, né? Tu precisa de algo mais tranquilo. E eu queria até colocar aqui o destaque do Daniel na tela, porque ali, ó, o jogo de luzes do Daniel foi pensado para deixar ele com um ar mais sereno mesmo e mais tranquilo, né? Então, ao invés de ficar assistindo essas séries aí, bota lá nos podcasts do Sindasp, que nós vamos, pelo menos nas luzes, trabalhar essa questão mais da serenidade. Ótima, boa pedida. É isso aí. Kelly, eu queria para a gente já ir encerrando, te questionar assim, ó, tem alguma coisa que ficou para trás? Alguma dica que ficou para trás? Alguma técnica que ficou para trás? E aí já aproveitar e pedir para o pessoal deixar aqui nos comentários as suas experiências, né? Deixar aqui comentários com perguntas e tal. Nós vamos procurar responder a todos eles com muito carinho em todas as redes pelas quais nós vamos divulgar esse conteúdo, tanto no Facebook quanto no YouTube do Sindasp. Ficou alguma coisa para trás, Kelly? Na verdade, Alan, tem muita coisa assim que a gente poderia abordar, né? Mas o nosso tempo é limitado também. Então, assim, num outro momento, de repente, a gente pode trazer, né, mais informações, porque é um tema assim muito amplo, realmente, né? Então, assim, dá para a gente abordar mais especificamente cada coisa, né? Abordar só a ansiedade, abordar só o estresse, as fases do estresse, né? Que eu acho que é muito importante a gente abordar também. E eu acho que, de repente, a gente pode falar um pouquinho sobre essa questão, assim, que nos deixa... para que as pessoas, assim, que
ainda estão se conhecendo, né, se percebendo dentro desse desequilíbrio assim, emocional, possam estar mais alerta, né? Que o ciclo do adoecimento, né, se tratando em questão de saúde emocional, ele é assim, Alan e Daniel. Primeiro começa aí com ansiedade e estresse, né? E aí depois ele vai para um estágio assim que ele vai culminando assim para depressão também, né? Ele começa nessa parte, aí depois vai para a depressão também, e também pode, a junção dessas coisas também pode ocasionar essa síndrome, né? Essa síndrome do burnout, porque está mais diretamente relacionado também à questão do profissional, né? Mas não quer dizer que seja só isso, mas o maior fator desencadeador ali seria esse, né? Então, assim, para a pessoa ficar um pouco alerta, né, a respeito disso, né? Existem 4 fases do estágios, né? A fase do alerta mesmo, né? Que é essa, assim, que a pessoa começa a ter dificuldade para dormir, tensão muscular, azia, questão no estômago, irritabilidade sem causa, tá? Uma sensibilidade, às vezes, excessiva, né? E ansiedade e inquietação, sabe aquelas pernas nervosas, aquela mão assim, batendo, né? Essa é a fase de alerta, né? Quando tu começa a ficar mais em alerta, assim. Aí depois a gente entra já na fase de resistência, que é onde os hormônios do estresse, eles meio que tomam conta de tudo. E aí começam a prejudicar mais a produção dos outros hormônios, inclusive dos hormônios sexuais. E aí vai somatizar esses outros sintomas iniciais da primeira fase de alerta, que é a questão, né, do cansaço mais crônico, dificuldade de memória, né, infecções regulares, né, e a questão daí bastante assim da diminuição da questão sexual também. Depois da terceira fase, a gente tem a fase de quase exaustão, tá? Que a pessoa daí vai ter realmente bastante dificuldade com o ciclo do sono, né? O corpo cada vez mais cansado, a ansiedade ela se torna constante, né? Diária. A pessoa não começa mais, começa a não achar mais graça nas coisas, sabe? Já começa a ficar arriscado. E ela perde a vontade de se socializar também. Então, isso são indicadores, né? São alertas que a gente pode ficar de olho aí se a gente se identifica com isso, para de repente já ir buscar uma ajuda, sabe? Já ir buscar uma ajuda, começar a olhar para isso e não deixar chegar na fase de exaustão, porque a última fase seria a fase de exaustão, né? Que a pessoa daí já dorme muito pouco, já quase não dorme nada, né? E não se sente descansada, né? Não consegue nem se concentrar, nem tomar decisão também, né? E aí começa a abrir espaço para doenças mais graves, né? Doenças, inclusive, autoimunes, doenças crônicas começam a se acometer, né? Inclusive depressão, pressão alta, cardiovascular, psoríase e a síndrome de burnout também, né? Que é, no caso, uma junção de ansiedade, estresse, né? Podendo ter quadro depressivo ali no meio também, e que é caracterizada, assim, a gente conhece mais, assim, por uma explosão, irritação, mas há um determinado tipo de depressão, inclusive, que a característica maior é essa irritabilidade, entende? Então, a depressão, ela não é não tem só a característica dessa depressão clássica que a gente conhece, né? Que é mais sintomas, assim, deprimidos, nesse sentido. Mas tem vários tipos de depressão. Então, nessa parte aqui, a pessoa se esgota, sabe? Ela vai entrar até numa fadiga adrenal, né? Então, quando o cortisol, quando ela está, né, muito estressada e tensa, o cortisol sobe muito, vai lá em cima, né? E desequilibra o organismo dela. Mas quando ela chega nessa última fase aqui, na fase de exaustão, o cortisol dela vai lá embaixo. E aí, o que acontece? Não é bom também, porque nós precisamos do cortisol. Quando o nosso cortisol está lá embaixo, quer dizer que a gente está com processos inflamatórios no nosso corpo, entende? Porque a gente precisa do cortisol para não entrar em processos inflamatórios. Então, aí é muito arriscado. Então, quem está assistindo aqui, todo mundo que está nos acompanhando hoje, né, se identifica com, né, algumas situações ou a combinação de algumas situações dessa aqui, se sente no limite já, né, ou mesmo que não se sinta, né, já identifique algumas características,
não precisa deixar chegar no limite, porque às vezes é mais complicado, né? Eu deixei chegar no limite, né? E aí, então, eu cheguei à depressão, eu cheguei, né, a um burnout, eu cheguei a uma doença autoimune, né? Hoje tá tudo equilibrado, mas eu não precisaria necessariamente ter passado por tudo isso, né? Então, fica aí um alerta também para quem está nos assistindo e uma também sugestão, né? Na verdade, uma dica, assim, que eu acho que é muito importante, que é a questão da pessoa se entender nesse processo, né? Buscar ajuda, mas também entender que ela pode retomar o seu poder para ela, entendeu? Que ela pode retomar, sabe? E que a primeira coisa para ela conseguir fazer isso é assumir para ela mesma que às vezes ela não está legal, né? E começar a olhar para as emoções dela, né? Começar a identificar as emoções e começar a investigar por que ela se sente assim, qual de fato, né? A causa para isso, né? Além da sobrecarga, né? Por que ela se submete tanto a essas condições de trabalho, assim, né? E olhar dessa forma mais profunda. E essa é a forma mais, assim, efetiva de poder chegar na causa, né? E poder chegar também, consequentemente, numa solução. E é isso, então, né, Alan? Eu vou te dar a oportunidade para mais uma pergunta, Daniel. E aí já vou aproveitar que tu vai fazer a pergunta e colocar mais duas que chegaram aqui através de participação aí de pessoas que estão nos acompanhando. Uma delas diz o seguinte, ó, a pessoa ela desenvolve esse processo de depressão ou ela já tem predisposição, já é de nascença, como diz o dialeto popular. E a segunda pergunta é, quando já estamos mudando as rotinas, melhorando, tem como regredir, recair? Daniel, pode... Seria nesse sentido também, nessa linha, então, eu deixo primeiro a Kelly responder e aí depois eu finalizo. Uhum. Então, a depressão, ela não tem causa identificada, tá? Então, ela é justamente caracterizada por sintomas que não têm causas específicas, né? E elas têm fatores, tem questão genética, sim, né? Mas que eu entendo como terapeuta integrativa também, né? Nessa parte de genética, também como uma questão sistêmica, né? Em que a gente vem reproduzindo os padrões que foram também padrões de comportamento das pessoas que vieram antes de nós, entende? Dos nossos avós, dos nossos pais, né? Da nossa família. Então, nesse sentido, esses fatores que a gente chama de epigenéticos também, né? Os fatores do externo também tem a questão genética e tem a questão epigenética também, que é a questão do meio, né? E a questão também, assim, de traumas também são fatores que também vão influenciar aí na questão da depressão, né? As vivências, as experiências que essa pessoa passou também na infância ou ao longo da vida, mas mais especificamente na infância, são, assim, fatores bem importantes com relação, quando a gente pensa com relação à depressão, né? E questão também química, né? Neuroquímica também, que pode ser ocasionada também por algumas outras práticas além dessas, né? Porque o nosso sistema emocional deprimido, ele também vai, consequentemente, diminuir a produção dos nossos hormônios, né? Vai prejudicar. Então, assim, tem vários fatores que influenciam, né, nessa condição de depressão, né? E na questão, assim, falando a partir do meu ponto de vista como pessoa que tive depressão também, é uma questão que tem muito relação também, assim, com, na maioria das vezes, com uma certa frustração, entende? Uma frustração, às vezes, de tu estar vivendo uma vida ou uma condição que não é exatamente aquela que tu está vivendo, entende? E aí tu vai ter que olhar para isso. Será que eu consegui tudo isso, eu conquistei tudo isso, né? Que era aquilo que eu julgava ideal, mas agora não faz sentido para mim? Será que realmente isso que eu tanto quis o que não está sendo o que me faz feliz? E começar a se questionar também nessa parte, né? Será que eu estou alinhada com a minha essência? Será que a vida que eu construí para mim é a vida realmente que eu quero estar vivendo? Então, a partir desse ponto aí também a gente já consegue olhar de uma outra forma também para essa questão.
Muito obrigado, Kelly. E concluindo, encaminhando, né? A gente já está há um tempo aí no nosso podcast. Primeiro, eu gostaria de agradecer em nome do Sindasp, né? E dizer que vamos ter bastante oportunidade, até porque a nossa coordenação estadual, nosso sindicato é colegiado, já definiu, inclusive, como bandeira de gestão, a questão da saúde mental. Então, esse é só um primeiro a gente aproveitou o tema agora, que no dia 10 foi o Dia Mundial, né, da Saúde Mental, para a gente promover essa conversa aí relacionada ao tema. Mas isso já foi deliberado pela coordenação estadual, que é a bandeira da nossa gestão, até porque a gente teve dados alarmantes, principalmente na EPAGRE, aí, que mais de 50% da nossa força de trabalho da EPAGRE está tomando ansiolítico, está sobrecarregado. Então, isso aí a gente tem que levar daqui para frente ao longo da gestão e rotineiramente a gente tem que estar cuidando, tem que estar tratando disso. E aí eu te agradeço, né, pela oportunidade de compartilhar um pouco da tua vivência conosco, né, com todos os nossos trabalhadores e trabalhadoras representados. Fica o convite, a gente vai ao longo da gestão estar conversando um pouco mais, inclusive promover, depois a gente vai conversar, né, Alan, de repente oficinas para estar tentando melhorar um pouquinho a qualidade da saúde mental aí das nossas trabalhadoras e dos nossos trabalhadores. Muito obrigado, Kelly, pela participação. Alan, lá do Rio Grande, né? Nosso jornalista Alan Camargo, que sempre nos proporciona essa produção desse conteúdo. O Juan, que também está aqui conosco aqui na sede do sindicato. E sindicato é cada um de nós. Não esqueça, né, Alan? O Juan sempre me cobra. Kelly, se inscreva lá no canal nosso do YouTube, curte, compartilha, comenta, e aí vai estar no YouTube, no Facebook, nas redes sociais. Essa é a ideia da nossa produção de conteúdo na comunicação, nesse projeto aí do Sindasp. Gostaria de agradecer também, tá, Alan, Daniel, e dizer, assim, da importância que é o papel do sindicato nessa questão de saúde ocupacional, que precisa realmente mesmo, tá? Eu venho de um mundo corporativo também, e a gente sabe que realmente precisa, né, essa bandeira ser levantada, né, para as condições de trabalho serem mais adequadas possíveis, né, e a gente sabe que não é a nossa realidade hoje, né. Eu já fui cipeira também, né, há algum tempo, então, essa questão do trabalho realmente ela é muito séria, né, e a depender, assim, da política da empresa, do momento que está se vivendo, realmente é um fator muito grande, muito alto de risco para adoecimento mental, e a gente tem que estar de olho nisso mesmo, né? E cada vez mais tentando trazer políticas de saúde ocupacional para dentro das empresas e consciência, né? Inclusive, assim, para a questão de gestão dos gestores, né? De poder lidar melhor com a saúde ocupacional, né? A questão de distribuição de tarefa, enfim, todas essas questões, né? Que a gente está submetido. E a gente também fazer a nossa contrapartida. Lógico que a gente depende da saúde da empresa, mas a gente também entender que a gente também pode a gente também pode estabelecer o nosso próprio ritmo, entende? Porque às vezes, assim, dentro de uma mesma empresa, um mesmo ambiente, né, tem outros fatores. Uma pessoa adoece em um nível, assim, muito grande e a outra continua ilesa, né? Por quê? Porque às vezes também eu compro muito aquela ideia, né, aquela sobrecarga. Então, assim, entender que eu tenho o meu ritmo e começar a respeitar esse meu ritmo, né? Junto com o autocuidado, né, que é geral, começar a entender que também dentro da empresa eu também tenho um limite, né? Eu também tenho uma quantidade X de trabalho que eu consigo fazer dentro daquilo que é saudável para mim e começar a me posicionar, né? Começar a me posicionar e começar também, às vezes, quando se dirigir só apenas ao gestor não resolve, procurar os órgãos, né, que nos apoiam, que é o sindicato, a CIPA, enfim, é muito importante porque realmente precisa. Os empregados muitas vezes se sentem desamparados, desassistidos, tá? E é uma condição, assim, que nós não precisamos passar por isso. Muito obrigada. Uma honra participar aqui com vocês. É isso aí. Nós não precisamos passar por isso. É possível dizer não a uma série de coisas, é possível reformatar, reprogramar os nossos espaços, os nossos ambientes de trabalho, a nossa consciência, o nosso autocuidado, né? Enfim,
as várias formas de que a gente tem de se proteger dessas doenças, que não são doenças novas, mas que nos novos tempos elas parecem ser mais agressivas, né? Porque se tornam explícitas, a gente observa os nossos colegas adoecendo, a gente adoecendo, né? E esse sistema ele não está aí só para benesses dos que tem muito, ele está aí também para moer a carne do trabalhador e da trabalhadora, e uma das formas de moer, de sentir isso, é a doença mental, muitas vezes atacando aí, né, nos atacando e atacando os nossos colegas. Obrigado pela tua participação, não esquece de deixar o comentário, ficou com dúvida, comenta aqui, nós vamos entrar em contato contigo, fazer tudo aquilo que é do nosso ritual carinhoso nas redes sociais também, que é aquilo que a gente traz para o presencial, né, Daniel? Aquele atendimento no cara a cara legal, assim, a gente também procura dar através dos nossos instrumentos virtuais, então não deixa de comentar, compartilhar o conteúdo se gostou e se inscrever no canal para sempre receber mais informações, ativa o sininho lá também, que aí toda vez que nós estamos produzindo conteúdo, está sabendo. Obrigado, nós voltamos numa próxima oportunidade com mais um podcast do Sindasp. Até lá, tchau, tchau. Forte abraço.